Bom, então a gravação está iniciada. Semana passada, nós estávamos vendo a parte de requisitos de interligação em rede para sistemas distribuídos, né? Então, são alguns requisitos. Nós chegamos a ver a parte de desempenho, de escalabilidade e de confiabilidade. Eu estava explicando a parte de segurança, e aí o tempo ia acabar e iniciar a próxima aula, eu tive que encerrar antes do assunto terminar, né? Então, vamos começar aí revendo essa parte de segurança e a gente vê daí para diante. Vocês estão vendo aqui minha tela compartilhada, né? Tá. Tem a parte de segurança. Vou pegar minha canetinha. Bom, então vamos seguir. Bom, então, quanto à segurança, né? Nós temos hoje em dia, que acho que não é novidade para ninguém, que nós temos problemas de segurança altos na internet, né? A internet não é uma rede segura e é necessário que se tome algumas precauções com a segurança. Isso impacta um pouco no sistema distribuído. Então, a gente diz que o primeiro nível de defesa adotado na maioria das organizações é proteger a rede com firewall. Proteger a rede com firewall significa que nós temos uma rede interna da organização, né, com várias máquinas, né, e nós temos a internet. E coloca-se um equipamento, né, conhecido como firewall, que ele tem a função de fazer a proteção da rede e filtrar tudo que passa entre a rede interna e a internet, né? Então, qualquer fluxo que venha da rede interna para a internet precisa passar pelo firewall para ver se é algo permitido. Da mesma forma, qualquer coisa que venha da internet querendo acessar a rede interna também vai ser verificado pelo firewall. Então, o firewall ele é um equipamento, software também, né, mas equipamento mais software, né, que faz a verificação de todo o tráfego que flui entre a rede interna e a internet, né? Então, ele cria uma barreira de proteção entre a intranet da organização, então a intranet é a rede interna, que está do lado esquerdo, né, e o restante da internet, que na figura aí está do lado direito. Qual o propósito do firewall, né? O propósito é proteger os recursos presentes nos computadores de uma organização, né, contra o acesso de usuários ou processos externos e, ao mesmo tempo, controlar o uso dos recursos externos por usuário da própria organização. Então, proteger a rede interna de acessos externos e, ao mesmo tempo, controlar aquilo que a rede interna acessa fora. Por ser uma barreira de proteção, isso pode impactar tremendamente em sistemas distribuídos das organizações. O firewall ele vai ser um equipamento que vai, a princípio, ele pode bloquear, né? Ele precisa ser bem configurado para que se permita a parte de sistemas distribuídos, senão ele vai impedir essa comunicação. Então, para permitir que esses aplicativos distribuídos possam superar essas restrições que o firewall impõe, né, a gente tem necessidade de reproduzir, né, um ambiente de rede seguro. Então, basicamente, nós temos o quê em sistemas distribuídos? Temos uma rede interna da organização, né? Vou desenhar a internet aqui, tá? Com uma nuvem, né? E nós temos um firewall que atua como roteador também, né? Então, o firewall da organização. E o objetivo, no caso aqui, né, nós temos outras redes da organização, né, com servidores distantes, também protegidos por firewall. Então, temos aqui um exemplo de 3 redes, né, todas 3 protegidas por firewall, e a rede interna protegida contra acessos externos. Se nós temos, por exemplo, uma máquina cliente, uma outra máquina cliente, uma máquina servidora, por exemplo, no ambiente de sistema distribuído, né, e queremos que esses clientes acessem esse servidor remotamente. O firewall ele pode vir a impedir, né, esse acesso, tá? Então, qual seria a forma da gente ligar essas 3 redes, fazendo o uso da internet, permitindo a comunicação entre todas as máquinas? O ideal para isso é criar o que nós chamamos de túneis, né? Então, são configurados as chamadas VPNs, e elas são configuradas no firewall. Então, é criado um túnel que faz o quê? A ligação da rede interna da organização com outra rede interna de outra parte da organização. Então, túneis de comunicação. Desenha aqui uns túnelzinhos. E também
entre as outras organizações aqui. De modo que a informação que necessita trafegar, né, pode trafegar diretamente entre as organizações. Dá a cor aqui. Então, pode um cliente de uma organização, utilizando um túnel, acessar diretamente o servidor. E o servidor, aproveitando o mesmo túnel, responde ao cliente. Como essas informações estão passando pela internet, que é um ambiente não seguro, tá? É necessário o quê? Utilizar técnicas de criptografia. Então, precisamos utilizar algumas técnicas de criptografia. O que a VPN faz, então? A VPN, a gente configura a VPN nos equipamentos de Faro, né? E a VPN cria túneis entre as redes, ela aproxima as redes, permite que o equipamento de uma rede interna acesse o equipamento de uma outra rede interna, e para evitar que alguém esteja na internet, né, de olho na informação que está trafegando, ainda criptografa a comunicação. Tá? Então, normalmente, ela é aplicada em um nível acima do subsistema de comunicação, tá? Diretamente no firewall. Né? E o nome que se dá para ela, rede privada virtual, ou VPN, né? Virtual Private Network. Em relação ao aspecto de mobilidade, nós temos que os dispositivos móveis, né, a principal característica deles, mudam frequentemente de lugar e são reconectados em diferentes pontos da rede. Né? Ou mesmo, tá, eles podem até ser usados enquanto estão em movimento. Então, nós temos uma situação em que o equipamento está num ponto da rede e, de repente, ele acessa a rede a partir de um outro ponto. Ou até mesmo, né, um usuário que está acessando um sistema, ele pode estar utilizando, enquanto ele está em movimento, utilizando, por exemplo, 4G, 5G, e ele está em uso, o sistema está em uso, enquanto está navegando, passa dos limites de uma célula para outra, o aparelho recebe um outro endereço. Né? Então, ele recebe um novo endereço, ele muda de endereço durante o uso da aplicação. Né? Então, esquemas de endereçamento e roteamento, né? O que mais dificulta mesmo é a parte de roteamento e endereçamento, né? Foram desenvolvidos antes do surgimento desses dispositivos móveis. Ou seja, não foi previsto esse tipo de coisa. Né? Endereçamento IP, roteamento das redes, foi todo pensando em equipamentos fixos. Não existiam, né, equipamentos móveis na época. Né? Ou seja, eles não são próprios, tá, para as características de conexão intermitente e diversas sub-redes diferentes que esses equipamentos móveis necessitam. É claro que aconteceu, houve uma adaptação desses mecanismos na internet, então eles foram adaptados, eles foram ampliados para poder suportar essa mobilidade, mas ainda é necessário mais desenvolvimento. Tá? Então, o que a gente tem hoje em dia são algumas dificuldades, basicamente quando você está acessando numa rede móvel, por um equipamento móvel, né, o seu equipamento ele pode mudar de endereço, é até comum mudar de endereço, isso pode trazer dificuldade para o sistema. Então, o projetista tem que estar ciente disso e projetar o sistema com essas características. E, por fim, né, o último aspecto aí, para a interligação dos sistemas distribuídos, é no que diz a qualidade de serviço, o aspecto da qualidade de serviço. O que é qualidade de serviço? Na qualidade de serviço existem várias maneiras de se definir, mas uma das características que nós podemos exaltar na qualidade de serviço é atender, né, a prazos finais. É a capacidade que tem de atender a prazos finais para transmitir e processar fluxos de dados multimídia em tempo real. Né? Então, por exemplo, uma parte de vídeo, uma videoconferência, uma telefonia via rede, tá? São sistemas de tempo real e que a rede ela precisa oferecer condições para que esses sistemas funcionem bem. Né? Nós dizemos que são sistemas que possuem QoS, né? Qualidade de serviço, né? Quality of Service. Então, impõe às redes de computadores novos requisitos importantes, né?
Aplicativos que transmitem multimídia exigem largura de banda garantida e latências limitadas. Se alguém já tentou acessar, por exemplo, o serviço de streaming, né, existem vários hoje em dia, o pioneiro aí foi o Netflix, sabe que se utilizar uma rede com baixa vazão, a qualidade de imagem vai se adaptar e não vai ficar boa, né? O próprio YouTube, se tentar ver numa rede que falha muito, ou que tem uma largura de banda estreita, não vai ter um bom resultado, né? A gente vai ser prejudicial à qualidade da informação, tá? Então, esses aplicativos que utilizam esse tipo de multimídia requerem realmente um tipo de largura de banda maior, né? Hoje em dia isso é facilitado, né? 3G, a partir do 3G já facilita muito a parte de vídeo, com 4G e 5G então fica resolvido, né? Banda larga doméstica também, já existem serviços oferecidos com alta velocidade, então a parte de vazão já, hoje em dia já não é tão complexa, tá? Mas a latência, né, que é o tempo de que sai e que chega, isso ainda precisa ser trabalhado por alguns operadores. E tem mais, alguns aplicativos ainda variam a demanda dinamicamente, né? Tem aplicativo que você está usando requerendo pouca largura de banda, de repente ele precisa de uma maior largura de banda, tá? Esse tipo de aplicativo, normalmente, ele oferece uma qualidade de serviço mínima aceitável, que é aquela inicial para ele começar a funcionar, e uma ótima desejada, né? Com isso, a rede ela pode estimar um valor médio e oferecer essa largura sob demanda. E tem a parte de multicasting, que a gente fala rapidinho aqui, que vocês devem ter visto em redes de computadores, né? Mas só comentar que faz parte aí do conteúdo, né? É conhecido como difusão seletiva, né? Uma transmissão na internet, ela é conhecida como sendo do tipo unicast, né? O que é o unicast? Você tem uma máquina, essa máquina transmite uma informação para outra máquina, né? Existe também nas redes de computador o chamado broadcast, né? O que é o broadcast? Uma rede possui várias máquinas e quando você faz a transmissão por broadcast, uma máquina transmite para a rede e essa mesma informação chega em todas as demais. A máquina transmissora só precisa transmitir uma vez, a informação acaba indo para todos. O multicast está no meio do caminho. O multicast é um mecanismo que permite que no ambiente de rede, uma máquina envie uma informação uma única vez, tá? Então, vou representar computadores por quadradinhos, tá? Então, o computador manda um pacote de informação na rede. Quando esse pacote passa por um roteador, né, vamos supor que essa informação tem que ir para 2 pontos da rede diferentes, né? Esse pacote chega no roteador, o roteador duplica o pacote e manda um por cada lado. E quando chega num outro ponto da rede, esse outro roteador tem 3 conexões, mas a informação só precisa seguir por uma, segue só pela que precisa seguir, né? E com isso vai fazendo uma árvore de decisões de roteamento, onde o que acontece? No outro roteador aqui ele tem 3 saídas também, mas a informação só precisa sair por 2. Então ela é duplicada e ela é enviada para as 2 saídas que são necessárias. Não sai pela saída que não é, tá? Isso é o que a gente chama de multicast. Então a internet também oferece mecanismo multicast, que é bastante fácil a gente imaginar quando a gente imagina, por exemplo, uma rádio na internet que está fazendo uma transmissão ao vivo, né? Não é, se essa rádio ela tem 2.000 pessoas ouvindo pela internet, não é razoável que, tendo 2.000 ouvintes, o servidor envie 2.000 pacotes idênticos, um para cada ouvinte diferente, como se fosse tudo por unicast, né? Então, rádios de internet, televisões que fazem transmissão ao vivo, né, elas fazem bastante uso de multicast, que elas mandam a informação uma vez só, e os próprios roteadores, pelo meio do caminho, fazem a duplicação quando necessário, né? Sempre que um cliente se conecta, ele estabelece um caminho e o roteador fica sabendo, tem que mandar aquela informação para ele. Então, isso é o multicast, né? Também conhecido como difusão seletiva. Então, é um tipo de comunicação de um para muitos, conforme nós vimos, né? Ele pode ser simulado por múltiplos envios para vários destinos, tá? Algumas redes, como por exemplo a rede ATM, faz isso,
mas é pouco eficiente. Isso é muito pouco eficiente. E muitas tecnologias de rede local suportam a transmissão de uma mensagem para vários destinos, né? Por exemplo, a rede Ethernet, ela pode criar grupos multicast de maneira que você manda a informação uma vez só e todas as máquinas que estão ligadas ao meio de transmissão e pertencem a esse grupo recebem informação. Bom, vou entrar agora numa outra parte da disciplina, né, subindo um pouco mais de nível, que diz respeito à representação externa de dados e empacotamento, né? A representação externa de dados ela é importante porque ela vai padronizar a forma como as informações são trocadas entre os sistemas. Tá? Nós vamos fazer o uso disso, vamos comentar um pouco disso no laboratório, tá? Para que a gente possa fazer o sisteminha que a gente vai desenvolver se falar, né? Então, representação externa de dados é um padrão para poder fazer a troca de informações. Nós temos, então, que as informações armazenadas nos programas de execução, elas são representadas como estruturas de dados. É alguma estrutura que está armazenada de alguma forma, seja uma estrutura simples como inteiro, seja um string, seja uma struct, sempre vai ter uma estrutura representando esse dado, né? As informações presentes nas mensagens, tá, são sequências puras de bytes. Sempre que nós mandamos uma mensagem de um computador para o outro, vai uma sequência pura de bytes, um byte atrás do outro, tá? E é preciso dar um significado para esses bytes para que as máquinas possam se entender. Então, para que haja comunicação, as estruturas devem ser convertidas em uma sequência de bytes, né, simplificadas antes da transmissão e reconstruídas na sua chegada. Então, se nós temos aqui, por exemplo, o número 3.571, de alguma forma, isso vai ter que ser representado por uma sequência de bytes. E essa sequência de bytes ela vai ser gerada na origem, vai chegar no destino, e de alguma forma o destino vai ter que interpretar isso e gerar o mesmo número inteiro, 3.571. Se origem e destino não chegarem a um acordo sobre a representação, fica inviável a troca de informações. Então, os dados transmitidos podem corresponder a tipos de dados primitivos diferentes, né? E nem todos os computadores armazenam um tipo de dados na mesma forma, né? Exemplos. Para texto, por exemplo, a gente tem a codificação ASCII, nós temos a codificação ABCDIC, nós temos o Unicode, para permitir a expansão para caracteres especiais, tá? Então, são formas diferentes de representar strings. Então, mesmo ao enviar uma string, essa string ela vai ser convertida numa sequência de bytes. Se as máquinas não utilizarem o mesmo padrão para comunicação e para entendimento, vai dar algum tipo de problema. Então, alguns métodos podem ser usados para permitir que dois computadores troquem dados binários, né? O primeiro deles, com a forma mais fácil, os valores são convertidos para um formato externo. Então, a gente define um formato externo e a gente obriga. Por exemplo, todas as strings serão transmitidas como Unicode. Então, se eu tenho um computador que utiliza ASCII, ele precisa converter o texto ASCII para Unicode para fazer a transmissão, né? E o receptor sabe que ele vai receber em Unicode, né? Então, sempre que for necessário conversão, será feita, né? Qual é o problema disso aqui, né? Por exemplo, nós temos uma máquina origem que ela usa ASCII. A máquina destino também usa ASCII, né? Então, a gente poderia transmitir direto no formato ASCII. Mas se o firmware... Desculpe, né? Se o software lá do nosso sistema, ele exige que a transmissão seja em Unicode, o transmissor precisa primeiro converter para Unicode, depois faz a transmissão e o receptor recebe o Unicode e transforma de novo em ASCII. Então, temos aqui que aconteceu uma conversão desnecessária, né? Uma outra forma que ela pode prevenir a utilização dessa conversão desnecessária é fazer um sistema no qual os valores são transmitidos sempre no formato do remetente. Mas aí o remetente tem que dizer para o destinatário qual é o formato dele, né? Então, por exemplo, na origem poderia transmitir direto em ASCII, como o destinatário já é ASCII, nenhuma conversão foi feita, né? Se o destinatário fosse Unicode, faria uma conversão de qualquer maneira. Se fosse ABCDIC,
faria também apenas uma conversão. Né? Então, os valores são transmitidos no formato remetente, junto com a indicação do formato, e cabe ao destinatário converter os valores, somente se for necessário. Então, para suportar a RMI, que é a invocação de método remoto, ou o RPC, que é chamada de procedimento remoto, né, todo tipo de dado que possa ser trocado deve ser simplificado, e os valores de dados primitivos representados em um formato comum. Né? Então, RPC e RMI utiliza um formato comum de dados para a origem e para a recepção. Tá? Então, qualquer que seja o padrão aceito para representar uma estrutura de dados e valores primitivos, é chamado, então, representação externa de dados. Tá? E nós temos alguns padrões de representação externa de dados. Vamos conversar aqui sobre os dois mais importantes, que são o CORBA e o XML. Bom, antes da gente ver o CORBA e o XML, algumas definições ainda. Tá? Nós temos a definição de empacotamento. Né? O que é o empacotamento? O marshalling, né? Procedimento de pegar um conjunto de itens e montar numa forma conveniente para a transmissão. Então, pega a informação que está num computador, essa informação ela é empacotada, cria uma estrutura para poder ser transmitida via rede, tá? E essa estrutura é transmitida para a máquina remota. Então, o empacotamento consiste na transformação de itens de dados estruturados e valores primitivos em uma representação externa de dados. Quando nós fazemos aqui a conversão interna, está sendo usado pelo computador da definição externa, que é a definição padrão, que todos concordam. Quando essa definição externa chega no destino, ela vai ser convertida para o formato interno do destino, que pode ser igual ou diferente da origem. Essa outra parte é chamada desempacotamento, ou unmarshalling. Vamos ver, então, o CORBA e o XML. Mais para frente. O empacotamento é um procedimento propenso a erros se executado manualmente. Num sistema distribuído, a gente tem que evitar de fazer essas conversões na mão. Tá? Quando a gente fala em fazer a conversão na mão, falando manualmente aqui, eu não estou falando para vocês de pegar dados, pegar um papel, caneta e fazer a conversão de dados com papel e caneta. Né? A gente está falando aqui, fazer manualmente, programar manualmente essa conversão. Né? Fazer um programa que faça essa conversão. Tá? Já existem sistemas que fazem essas conversões todas automaticamente. Tá? Então, o ideal é utilizar o sistema que faça para a gente todas as conversões, gere para a gente todos os apêndices necessários para que a comunicação possa ocorrer sem problema e as conversões sejam feitas livres de erros. Né? Outro problema é a compactação. Ela pode ser tratada no projeto de procedimentos de empacotamento gerados automaticamente. Né? Ou seja, quando que nós vamos compactar os dados? Né? O CORBA trabalha com dados binários, né? E o próprio CORBA já faz o empacotamento desses dados em sua forma binária, é bastante curtinho, né? Os dados ocupam pouco espaço para a transmissão. Já o XML, para quem já conhece XML, sabe que o XML é representado textualmente. Todas as informações vão como texto. Como elas vão em forma textual, elas ocupam muito espaço. Vale a pena fazer uma compactação antes do envio. E uma pergunta aqui. Os dados empacotados devem incluir informações relativas ao seu conteúdo? Por exemplo, se eu estou mandando um número, vou botar um número qualquer aqui, o número 365. Eu vou mandar o número 365. Vai chegar do outro lado. Eu preciso informar ao remetente que isso aqui é um inteiro? Ou que isso aqui é uma string? Ou que é um caractere? Então, vai depender do sistema que a gente utiliza. O CORBA, por exemplo, ele só carrega os valores. Ele só manda lá o 365. Né? E assume-se que quem está fazendo o sistema sabe que a informação que vai chegar é um inteiro. Então, cabe à aplicação se virar e saber aquilo que ela vai receber.
Já os documentos XML, não. O XML, ele vai uma informação junto, ele vai a informação dizendo, estou enviando inteiro, isso aqui que segue agora é um inteiro. Né? E o remetente vai saber qual é o tipo de dado que ele está recebendo. Né? Então, documento XML pode se referir a conjuntos de nomes com tipos definidos. Né? Ele carrega junto da informação o tipo. Falar um pouquinho, então, do CORBA. Tá? Representação Comum de Dados, CDR do CORBA. Bom, então, CDR, abreviação de Representação Comum de Dados. CORBA é uma abreviação também. Né? CORBA é Common Object Request Broker Architecture. Né? Então, é uma arquitetura para se criar brokers, né, que são responsáveis por fazer a comunicação entre os sistemas distribuídos. Tá? Padrão. Tá? Qual o objetivo do CORBA? Interoperabilidade entre diferentes sistemas computacionais e linguagens de programação. Tá? Ele é definido e padronizado pela OMG, Object Management Group. Tá? Então, vamos lá, comentar isso tudo aqui agora com mais calma. Então, tem por objetivo a interoperabilidade, ou seja, o objetivo do CORBA é permitir que diferentes sistemas computacionais possam trocar informações. Então, diferentes sistemas computacionais, eu estou falando que eu posso ter, por exemplo, PC e Mac, por exemplo, né? Máquinas com arquitetura diferente, que eles possam trocar informações sem nenhum tipo de comprometimento na informação, já que eles podem representar internamente de forma diferente, né? Por exemplo, Big Engine, Little Engine. Mesmo dois PCs, eu posso ter, por exemplo, um sistema operacional Linux e um sistema operacional Windows. Tá? Então, o CORBA ele vai fazer a compatibilização dos tipos para que funcionem em diferentes sistemas operacionais. E também em diferentes linguagens de programação. Então, eu posso ter num PC usando Linux e usando linguagem C++. E esse meu programa vai falar num PC usando Windows que usa Java. E pode estar lá no Mac utilizando uma outra linguagem qualquer. Vero, por exemplo. Tá? Então, o objetivo do CORBA é permitir a interligação entre máquinas completamente diferentes. Tá? E é um padrão. O CORBA, na verdade, ele não é um produto, ele é um padrão. Tá? Então, vocês vão ver, se vocês forem querer comprar soluções CORBA, eles têm vários fornecedores que implementam CORBA. Alguns implementam CORBA na sua totalidade, outros implementam com mais limitação. Outro vai fazer CORBA só para Windows, por exemplo. Tá? Mas fazer CORBA só para Windows não significa que ele só vai falar com outra máquina no Windows. Não, né? Você, por exemplo, você define, eu vou trabalhar, eu vou fazer sistemas distribuídos, eu quero usar padrão CORBA. Só que eu só vou desenvolver a minha parte para o Windows. Então, você pode comprar um produto CORBA que seja para desenvolvimento Windows. E ele vai falar sem problema nenhum com outro produto que esteja numa outra máquina. Tá? Então, importância do CORBA permitir diferentes sistemas trocar informações, que é a ideia de um sistema para criar sistemas distribuídos. Então, a representação de dados do CORBA pode representar todos os tipos de dados que são usados como argumentos e valores de retorno e invocação a método remoto. Tá? Então, o CORBA permite os tipos todos da linguagem de programação: string, inteiro, ponto flutuante, caractere, estruturas gerais, tá? Qualquer tipo de dado. E cada argumento ou representação de uma invocação remota é representado por uma sequência de bytes de mensagem de invocação resultado. Repara que a gente está falando de invocação remota, tá? O próprio nome CORBA, Common Object, né? O CORBA ele é fortemente orientado a objeto. Depois ele sofreu adaptações, ele consegue fazer também estruturas de troca de mensagens, estruturas para chamada de procedimentos, mas o CORBA ele nasceu para sistemas orientados a objeto. Por isso que a gente fala muito em invocação remota, né? Invocação a método remoto. Essa invocação remota, então, sempre por uma sequência de bytes, que é feita automaticamente pelo CORBA. Como vai funcionar o CORBA, então? Você define aquilo que vai ser trocado entre dois sistemas. Passa por um compilador CORBA, o CORBA gera o código para trocar a informação.
Então, o Corba vai gerar para você o código automaticamente e você não precisa saber programar para programação distribuída. A gente vai ver aqui, vai fazer isso com RPC, vai fazer isso com RMI, e é só vocês terem em mente o seguinte, o Corba vai fazer de forma genérica para diferentes sistemas. Né? A gente vai fazer RMI específico para Java, a gente vai fazer RPC especificamente para C, para Linux, né? Mas o Corba faz de forma geral. Então, para os tipos primitivos, o que o CDR do Corba faz? Define uma representação para as ordens Big Endian e Little Endian. Ele faz para os dois. Né? Então, qual é o padrão que o Corba transmite? No Corba, os valores são transmitidos na ordem do remetente. Então, naquelas opções que nós vimos lá atrás, poderia converter para um formato comum, ou manter no formato remetente, ele mantém no remetente. Quebrei. Alguém quer falar alguma coisa? Lupô? Que isso, bonitão? Dá um bonitão aqui. Esse aqui é o roubo dele? Olhando aqui não. Tá com o microfone aberto aí? Tá, obrigado. Acidentes acontecem aí. Bom, então, o que o Corba faz? Então, os valores são transmitidos sempre na ordem do remetente. Para quê? Para tentar evitar conversões desnecessárias. Né? Se os dois sistemas utilizam o mesmo padrão, nenhuma conversão é feita e o sistema funciona mais rápido. Se os sistemas utilizam formatos diferentes, padrões diferentes, né, ocorre apenas uma transformação. Né? E essa transformação é sempre por conta do destinatário. Então, o próprio Corba cuida disso para a gente. Tá? O programador não precisa tomar conta disso. No Corba, cada tipo primitivo é copiado, colocado no índice na sequência de baixo de acordo com o seu tamanho. Tá? Apenas para não ter problema é o seguinte, o Corba define que valores de ponto flutuante seguem o padrão I3E. Então, o padrão I3E ele define um formato para o número de ponto flutuante. O Corba amarra isso. Tá? Já os caracteres são representados por um código acordado entre cliente e servidor, automaticamente. Vamos ver um exemplo aqui do envio de dados por Corba. Né? Nos tipos construídos ou compostos, tá? Por exemplo, estruturas, os valores primitivos que correspondem a cada tipo construído são adicionados a uma sequência de bytes em ordem específica. Tá? Basicamente, no Corba, os dados são múltiplos de 4 bytes sempre. Então, por exemplo, eu tenho uma estrutura, essa struct ela tem 3 campos. Um primeiro campo string, um segundo campo string e um terceiro campo assigned long. Tá? Como são sempre múltiplos, vamos imaginar o seguinte aqui. Eu vou mandar a seguinte informação. Eu vou mandar as palavras. A primeira string, Mauro. A seguinte, Leblon. E depois um número 1984. Bom, é sempre múltiplo de 4. Temos que Mauro tem 5 letras. 4 mais uma. Né? Então, a primeira informação que vai, ocupando 4 bytes, é o tamanho, o comprimento do string. Né? Então, comprimento do string Mauro. Né? 5 letras. Se é 5 letras, as 4 primeiras vão no próximo campo, a última vai no último campo. E vão mais 3 espaços com lixo. Né? Serão consideradas apenas as 5 primeiras. Leblon tem 6 letras. Então, comprimento, 6. As 4 primeiras letras, LEBL. As 2 últimas ON e mais 2 espaços aí com lixo. Já o unsigned long, ele ocupa mesmo 4 bytes. Então, vai a informação 1984 em 4 bytes. Então, a representação de cada string consiste em um valor informando seu comprimento e depois seguido dos caracteres. Sempre o comprimento antes. Cada valor unsigned long ocupa exatamente 4 bytes, né? Então, começa sempre no índice múltiplo de 4. O tipo de item de dados não é fornecido na mensagem.
Então, a mensagem não vai carregar o tipo. O receptor ele tem que saber qual tipo ele está esperando receber. No caso, ele tem que saber que ele espera 2 strings e um unsigned long. Pressupõe-se que remetente e destinatário tenham conhecimento. Tá? Isso faz parte do desenvolvedor tomar esse cuidado. As operações de empacotamento podem ser geradas automaticamente, e é o que se pede. Né? Ninguém tente fazer na mão. Tá? Pega o sistema, define os dados que serão trocados, passa por um compilador Corba, e o Corba vai gerar todo o código para troca de dados, assim como a gente vai fazer para RMI e para RPC. Os tipos das estruturas de dados base são descritos na IDL do Corba. Então, como que se escreve um código Corba? Por exemplo, essa estrutura que nós queremos fazer aqui, 2 strings e uma mensagem longa. Quando você for definir no Corba, você vai pegar a IDL do Corba e vai botar esse código aqui na IDL. Que é o código lá dele extensivo da linguagem C, né, usado também por Java. Para a gente definir uma estrutura, a gente bota struct, o nome da estrutura. O primeiro campo é uma string, chamada nome. O segundo campo é uma string, chamada local. O terceiro campo, uma unsigned long, chamado ano. Né? O que o nosso sistema vai fazer é trocar as informações por intermédio dessa string. Então, quando passar pelo compilador Corba, ele vai gerar todo o código necessário para que essa string possa ser trocada de um lado com o outro, sem o programador preocupar com isso. Então, o compilador da interface Corba gera as operações de empacotamento e desempacotamento. Tá? A gente simplesmente faz a chamada de um lado e a chamada chega do outro lado. Como o milagre acontece na rede, é problema do Corba. Lembrando, inclusive, que a gente pode fazer a chamada utilizando um tipo de computador e um tipo de sistema operacional com um tipo de linguagem de programação e passar para um outro sistema com um computador diferente, sistema operacional diferente, linguagem de programação diferente. Todas as conversões necessárias serão feitas automaticamente pelo Corba. Um outro padrão, que é o outro extremo, é o XML. Né? XML, acho que alguns aí já devem conhecer. XML é uma linguagem de marcação desenvolvida pelo World Wide Web Consortium, né, o W3C, tá? Para uso na web. O que a gente chama de linguagem de marcação? É uma codificação textual, tá? Muito parecida lá com HTML. Então, é um texto, é um arquivo texto, que representa os detalhes da estrutura, tá? E da aparência de um sistema. Tá? A XML foi projetada para os documentos estruturados. Né? A parte da aparência e para transferência, a gente sabe que é o HTML. Né? Então, os itens de dados XML são rotulados com strings de marcação, são chamadas tags. Nós vamos ver exemplos aqui. Né? As tags são utilizadas para descrever a estrutura lógica dos dados. Né? Então, enquanto no Corba vai apenas a informação, no XML vai a informação e o que ela significa. Então, o exemplo de uso do XML inclui especificação de interface com o usuário e a codificação de arquivos de configuração de sistemas operacionais. Tá? É bastante comum se utilizar XML para configurar, por exemplo, no Linux é muito forte, você vai configurar um banco de dados, utilizar XML para fazer essa configuração desse banco de dados. Sistemas todos, quando são desenvolvidos, toda a sua configuração pode ser gerada em XML. Então, já existem rotinas para geração automática de XML. Tá? Então, fica bastante fácil utilizar o XML. Né? Temos ainda que o XML é extensível. O que é dizer XML extensível? As tags XML são padrão, mas um usuário ele pode criar novas tags para os seus sistemas. Tá? Então, se um documento XML se destina a ser usado por mais de aplicativos, tá? As tags devem ser combinadas. Para as tags padrão, não. Né? Se eu tenho as tags padrão que eu vou utilizar, todos conhecem. Mas se eu crio um sistema que eu crio novas tags, é claro que os sistemas precisam conhecer essas tags novas. Né? Alguma representação externa, como Corba, não precisam ser autodescritivas, né? Ou seja, só envia a informação. Já a XML foi projetada, né, para ser usada por vários aplicativos e para diferentes propósitos. Então, ela carrega
o tipo da informação que ela está carregando. Temos que documentos XML podem ser lidos por seres humanos, né? Quem já trabalhou em suporte a sistemas que usa XML sabe da importância disso, né? Às vezes acontecem problemas no sistema, problemas que precisam ser corrigidos manualmente, e quando a configuração é feita em XML, a gente pode editar o arquivo de configuração e pode mudar com facilidade, né? Se um arquivo de configuração for em modo binário, fica muito complicado para um ser humano interpretar e saber onde está o erro. Já XML, como é todo textual, facilita muito. Então, a maioria dos documentos é gerada e lida por software. Então, apesar do ser humano conseguir ler, conseguir gerar, foi feita para ser usada por software, tá, de processamento XML, mas pode ser útil essa capacidade quando as coisas estão erradas, né, para fazer conserto, conforme eu comentei. O uso de texto torna XML independente de qualquer plataforma específica. Tá? Fica muito fácil, porque se eu preciso passar uma informação para o outro lado, tá? Vou dar uma adiantada aqui no slide, por exemplo, qual seria a estrutura XML para representar aquela estrutura que a gente viu antes? Seria uma estrutura como essa aqui, ó, pessoa barra pessoa. Então, aqui dentro está sendo definido como uma pessoa. Estou dizendo que existe um nome, que o nome é Mauro, que existe um local, que o local é Leblon, que existe um ano, que esse ano é 1984. Comentários podem ser colocados com abre, exclamação, 2 traços, e fechado com 2 traços maior. Então, essa informação aqui já está me dando o seguinte. Aqui, ano. Isso aqui é uma string, na verdade. Uma sequência de caracteres. Caractere 1, caractere 9, caractere 8, caractere 4. Mas o meu sistema vai saber o quê? Se é um ano, então esse é um número, o meu sistema converte isso aqui para um valor binário que represente o ano 1984. Mas não existe dificuldade nenhuma em transportar esse dado para o outro lado, porque vai simplesmente em texto ASCII, e ASCII é padrão, não existem dificuldades. Então, voltando aqui, né, o uso de texto torna XML independente de qualquer plataforma específica. Como está sendo enviado em ASCII, qualquer sistema vai entender o que está passando na XML. Porém, tem um pequeno revés, né? Torna as mensagens muito maiores, tá? Muito maiores mesmo. Né? Faz com que exija tempo de processamento e transmissão maiores. Né? Ela tem que ser processada, ela tem que ser codificada, ela tem que ser decodificada. Né? Então, aumenta o tempo de processamento. Como o arquivo gerado é maior, aumenta o tempo de transmissão, né? E também requer maior espaço de armazenamento. Aqui nós vimos uma estrutura bastante simples, 2 strings inteiro. As estruturas mais complexas acabam ocupando muito espaço quando é utilizado o XML. Porém, é um formato padrão, muito útil, muito utilizado. Só que os arquivos e as mensagens podem ser compactados, economizando largura de banda durante a transmissão e também armazenamento. E é quando a gente compacta um arquivo XML, a gente ganha muito espaço, né? Compactar arquivo texto, ele fica bem pequenininho. Aqui tem um exemplo de XML, para representar aquela mesma estrutura do Corba, que seriam 2 strings e um unstagned long. Tá? A XML consiste em tags e dados do tipo caractere. Então, isso aqui é uma tag. Tag para dizer que é um nome. Tag para dizer que está fechando o nome. E entre as tags estão os valores que são transmitidos. No caso aqui, Mauro. Mesma coisa aqui, tag local, fechando a tag local e o dado Leblon. Os dados do tipo caractere, né, são do tipo caractere, né? Por exemplo, Mauro, Leblon, 1984, são os dados reais, é aquilo que realmente está sendo transportado, né? Então, o que nós queremos transportar mesmo é quem? Mauro, Leblon, 1984. O resto é apenas para fazer esse transporte. Podemos perceber aqui em cima também, né? Vou comentar mais para frente, mas só para chamar a atenção agora. Pessoa, eu posso colocar aqui um ID, né? Pode ser número ou string. Então, o elemento XML consiste em um conjunto de dados do tipo caractere. Então, XML é sempre caractere.
delimitados por tags de início e fim. Um dos elementos da definição, por exemplo, do dado Mauro, está contido entre as tags nome / nome. O elemento é... Tá. Eu li errado aqui, tá? Então, nós podemos ver lá que o elemento tag nome, tá? Voltando aqui, deixa eu dar uma limpada. A gente pode ver que o elemento nome Mauro, ele está dentro da tag pessoa. Pessoa é aberta em cima e só é fechado lá embaixo, né? E dentro de pessoa nós temos definições de nome, local e ano, né? Então, um dos elementos da definição, por exemplo, o dado Mauro está contido no par de tags nome, que por sua vez está dentro de pessoa, né? Essa capacidade da gente colocar informação dentro de informação, por exemplo, nome estruturado dentro de pessoa, né, permite representação de dados hierárquico. Então, dado que contém dado, que contém dado, estruturas complexas. Uma tag de início pode incluir pares de nomes e valores de atributo, né, como, por exemplo, o ID, aquele pessoa ID igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Podemos, então, colocar como dados ou como atributos, né? A questão da escolher se nós vamos representar os elementos como atributos, tá? Ou como variáveis com valores lá dentro, tá? Isso é questão da escolha do desenvolvedor. O desenvolvedor pode usar qualquer das duas formas, tá? Agora, lembrando o seguinte, todas as informações devem ser expressas com dados do tipo caractere. Aí vem uma pergunta. Tem como representar elementos binários, né? Por exemplo, eu tenho como mandar uma imagem ou um arquivo compactado dentro do arquivo XML? Tem, tá? A gente não vai entrar nesses detalhes, mas existe, por exemplo, uma codificação chamada codificação base 64. A codificação base 64, você passa o seu arquivo binário, você chama uma função que faz a codificação base 64, essa codificação transforma qualquer arquivo binário no arquivo ASCII. Tá? Então, você primeiro faz a conversão para a base 64 e depois consegue colocar isso dentro do XML. Né? Então, tem como representar elementos binários? Sim, tem. Faz a conversão, informa ao XML que foi feita a conversão, como, por exemplo, base 64, e aí faz a transmissão, sem qualquer problema. Quem quer fazer alguma pergunta aí do que foi falado até agora? Beleza, então, semana que vem a gente termina essa parte mais pesada teórica, tá? A gente vai para o laboratório, o restante da disciplina vai ser com foco um pouco mais prático, tá? Então, vamos aguentar mais um pouco aí. Então, tipos de comunicação. Bom, para a gente possa atender várias alternativas de comunicação, tá? Atender a diferentes necessidades de programação, a diferentes necessidades dos vários sistemas que podem ser desenvolvidos, tá? Existem formas diferentes de ver a comunicação entre cliente e servidor. Vamos imaginar, por exemplo, que nós temos aqui a linha do tempo em cima, como sendo a linha do tempo do cliente, embaixo a linha do tempo do servidor. Nós temos um sistema que o cliente vem processando e ele envia algo para o servidor. No que ele envia, leva um tempo para essa informação chegar até o servidor, né? Então, do momento em que foi enviado até o momento que chega no servidor, transcorre um intervalo de tempo. Tá? A gente tem que lidar com esse tempo que a rede gasta para transferir informações. E o cliente, quando o cliente continua depois que ele envia alguma informação para o servidor, né? Nós dizemos que os clientes ele pode sincronizar na apresentação da requisição, ou seja, o cliente ele envia a informação
Quando a informação é entregue ao middleware, o middleware libera o cliente pode continuar o seu processamento. Então, ele pode continuar a partir desse ponto aqui. Mesmo que o servidor ainda não tenha nem começado a processar. Existe também esquema onde o cliente envia, a informação trafega pela rede e ela chega no middleware lá na máquina destino. Quando chega ao destino, o cliente é avisado que chegou lá e ele pode também continuar a partir desse ponto. E uma terceira forma, que é a mais comum, é a informação chega ao servidor, o servidor processa a informação é enviada de volta para o cliente, e somente depois que a resposta chega do servidor é que o cliente pode continuar. Então, qualquer uma das três formas é permitido, teoricamente, na prática, mais usada é essa última, que é o cliente continuar apenas depois que recebe a resposta do servidor. Aí a gente vai ter mais definições aqui, tá? Mais para vocês conhecerem, ninguém vai ficar morrendo aí para tentar decorar esses nomes, né? Quem for trabalhar nessa parte mais baixo nível vai acabar aprendendo. Apenas saber que existe aqui o objetivo. Então, nós temos o que nós chamamos de comunicação persistente, que vem a ser a comunicação persistente. A mensagem ela foi apresentada para a transmissão, ela é armazenada pelo middleware durante o tempo que for necessário para entregá-la ao receptor. Ou seja, aqui nós temos aqui um cliente, e esse cliente vai enviar algo para o servidor dele. Então, o cliente manda a informação, tá? O middleware recebe essa informação. O middleware guarda essa informação pelo tempo que for necessário. Mesmo que o cliente agora vá fazer outra coisa, o middleware fica armazenando até que chegue entregue no servidor. Mesmo que o servidor só vá receber no dia seguinte. O middleware tem que ter essa capacidade de armazenamento. Não é necessário que a aplicação remetente continue a execução após apresentar a mensagem. O cliente pode mandar a mensagem e encerrar a execução. E o middleware vai segurar e enviar para o servidor quando for mais conveniente. Da mesma forma, o servidor ele não precisa, o receptor não precisa estar em execução no momento que a mensagem é apresentada. O cliente pode botar a informação na rede e o servidor está desligado. O middleware guarda a informação até que o servidor seja ligado e possa receber a informação. Tá? Então, quando o middleware também é um meio de armazenamento, nós dizemos que nós temos uma comunicação chamada persistente. Por outro lado, temos também a chamada comunicação transiente. Nela, a mensagem é armazenada durante o tempo em que a aplicação remetente a receptor estiver executando. Então, na comunicação transiente, cliente e servidor têm que estar em execução. Se o cliente coloca a informação no middleware e o servidor está ocupado, o middleware guarda a informação enquanto ele está ocupado, até que ele fique livre. Agora, se o servidor parar de executar ou o cliente também parar de executar, é destruída a informação que está no middleware. Tá? Então, é diferente. Enquanto na persistente o middleware se encarrega de segurar tudo, na transiente, somente quando os dois estiverem em execução. Então, se o middleware não puder entregar devido à interrupção, ou se o receptor não estiver ativo, a mensagem será simplesmente descartada. Normalmente, os serviços de comunicação de nível de transporte oferecem somente comunicação transiente. Tá? Na prática, o que nós temos é a comunicação transiente, embora existam alguns outros sistemas que permitam a persistente. Uma outra forma de comunicação, de classificação da comunicação, é como assíncrona ou síncrona. Na comunicação assíncrona, o remetente continua a execução imediatamente após ter apresentado sua mensagem para a transmissão. Enquanto na comunicação síncrona, o remetente é bloqueado até saber que sua requisição foi aceita. Então, na comunicação assíncrona, nós vamos ver na programação em rede aqui,
Um exemplo é a transmissão via UDP. A gente manda e a informação e o processo continua a execução normalmente. Pode ser que o receptor não esteja ligado e nem receba, seja tudo jogado fora. Ele continua e não tem como saber o que aconteceu. Nisso, a mensagem é armazenada temporariamente pelo middleware assim que é apresentada. Já na comunicação síncrona, o remetente é bloqueado até saber que a requisição foi aceita. Nós temos 3 pontos que a sincronização pode acontecer, que são aqueles 3 que nós vimos anteriormente. Nós chamamos de sincronização quando é na apresentação da requisição, ou seja, o cliente manda, o middleware avisa para ele que já recebeu, aí ele pode continuar. Nós temos a comunicação síncrona, tá? Na entrega da requisição, que chega do outro lado, chega na máquina remota, aí o cliente pode continuar. Ou a sincronização pode ser total, ele espera por uma resposta do servidor. Então, somente quando o servidor responde, é que o cliente pode continuar. Normalmente, sistemas distribuídos utilizam comunicação síncrona, que vai ocorrer na resposta do servidor. Ricardo, tem sim, tá? Tem uma... Acho que botaram até no fórum o link de WhatsApp. Tá procurado lá no fórum de dúvidas, que acho que algum aluno colocou lá. Aí você pode entrar no grupo da turma de vocês por lá. Bom, então começar a falar agora, entrar em mais detalhes da chamada de procedimento remoto que a gente vai implementar. Bom, aqui está falando direto, né, procedimentos send e receive. O que está representando esse send e receive? Quando a gente trabalha direto no nível de rede, quando a gente não tem algo para ajudar a gente, como RPC, como RMI, como Corba, né, nós temos que trabalhar direto com primitivas que são conhecidas como primitivas send e receive, onde send envia informação e receive, obviamente, recebe a informação. Tá? Então, esses procedimentos, tá, não escondem nada da comunicação. Tá? Ou seja, quem programar um sistema distribuído utilizando os procedimentos send e receive precisam conhecer o funcionamento da rede. Então, nós vamos buscar uma solução para permitir que processem procedimentos localizados em outra máquina. Em vez da gente se preocupar em trocar mensagens, nós vamos nos preocupar em quê? Em chamar procedimentos. Fica bem mais fácil. Obviamente que procedimentos aceitam parâmetros. Então, se a gente passa parâmetro para procedimento, vai existir implicitamente aí uma troca de mensagens com esses dados. Mas como programador é muito mais fácil colocar esses dados como parâmetros. Vou beber uma água aqui que está difícil, né? Então, quando um processo na máquina A chama um procedimento na máquina B, né, o processo chamador em A é suspenso e a execução do procedimento chamado ocorre em B. Então, nós vemos que na chamada de procedimento remoto, no RPC, é comunicação, né, síncrona, onde o chamador fica bloqueado até que a resposta retorne. Informações podem ser transportadas pelo chamador nos parâmetros. O que são os parâmetros? Se eu mando somar 2 números, os 2 números são os parâmetros. Essas vão ser as mensagens, as informações que vão ser trocadas entre os dois lados. Absolutamente nada da troca de mensagens é visível para o programador. Então, embora a ideia seja simples, nós temos 2 problemas aí com o RPC, tá? Que dificultam um pouquinho a criação de sistemas. E, basicamente, é oriundo do seguinte problema. Os procedimentos chamadores e chamados possuem espaços de endereço diferentes. O que é isso? Eles não compartilham memória. Dentro de um sistema operacional, 2 processos trocam informações com muita facilidade, porque eles estão na memória do computador, a memória é administrada pelo sistema operacional, então fica fácil trocar informação. Né? A única forma de passar informação
num RPC, numa chamada remota de procedimento, tá? É passar parâmetros e obter como resposta resultados do processamento. Tá? Isso pode ser um pouco complicado, né? E uma outra complicação, qualquer uma das máquinas pode falhar. Principalmente se o servidor falhar, a gente fica sem acesso, fica sem comunicação. Então, a operação básica aí do RPC, como é que funciona? Bom, vimos que a forma de trocar dados é por passagem de parâmetros. Vocês devem ter estudado em linguagem de programação que um parâmetro pode ser passado por valor ou pode ser passado por referência. Um parâmetro passado por valor, por exemplo, somar 2 e 3, né? Eu passo valores 2 e valores 3. É passagem de parâmetro por valor. Vocês devem ter estudado isso aí quando quando é feita uma chamada de uma função local. Como é feita a chamada de função local? Os parâmetros são colocados numa pilha, na verdade. Então, se eu vou somar dois números A e B, eu coloco o valor da variável A na pilha, coloco o valor da variável B na pilha e chamo um procedimento. Esse procedimento ele vai ler os dados que ele tem que trabalhar da pilha. Então, ele desempilha o B, desempilha o A e trabalha com esses dados normalmente. Tá? Então, o procedimento chamado pode modificar à vontade esses dados aqui, porque não tem problema nenhum. Porque o valor original ele foi copiado para a pilha. Né? Já quando um parâmetro ele é passado por referência, né? Por exemplo, vou dar aqui um valor A vale 3. Se aqui no procedimento eu faço A igual a A mais B, o valor de A da pilha mudou. Né? Por exemplo, A valia 3, B valia 2. Aqui na pilha, o valor de A passa a valer 5, mas a variável original A continua valendo 3. Né? Já na passagem por referência, o que a gente coloca na pilha não é o valor da variável, é o endereço da variável. Por exemplo, passagem por referência, eu coloco o endereço da variável A. E passo a variável B por valor mesmo, por referência, tanto faz. Quando eu fizer A igual a A mais B, eu vou fazer que A igual a 3 mais 2. A variável original A tem o seu valor alterado. Passa a valer 5. Então, na passagem por referência, sempre que a variável é mudada no procedimento chamado, ela também é mudada no procedimento chamador. Sempre. Né? É isso que a gente chama de variável passagem por referência. Então, a diferença entre chamada por valor e por referência é muito importante quando a gente trabalha em RPC, e a gente tem que ter isso em mente. Né? RPC trabalha com espaço de endereçamento diferente. Né? Então, não adianta eu passar, por exemplo, o endereço da variável A, porque isso tudo aqui está dentro de uma máquina. Por RPC, essa informação vai para uma outra máquina remotamente. Essa outra máquina ela não tem acesso ao endereço da variável A. Ela não tem acesso à memória da máquina que chamou. Então, é bastante complicada a passagem por referência com RPC. Existe um mecanismo, então, que ele é parecido com passagem por referência, tá? Mas ele é chamado de chamada por copiar-restaurar. Copiar-restaurar significa a mesma coisa lá. Eu tinha A igual a 3. E eu passo, por referência, né? Eu passo, por exemplo, o endereço de A e lá o valor de B. B valia 2. Aqui no procedimento eu faço A igual a A mais B. Quanto A passa a valer? No procedimento remoto, A passa a valer 5. Quando é feita a passagem por referência, instantaneamente muda no chamador. Porém, na RPC, como são espaços de endereçamento diferentes, essa variável A no chamado passa a ter um valor e no chamador pode ficar com um valor diferente. E o restante do procedimento vai continuar trabalhando com esse valor local de A. Somente ao final da execução é que ele vai informar ao chamador para falar, o valor de A foi alterado. Então, agora sim, o chamador passa a valer 5.
Alguém pode contestar assim, mas não é a mesma coisa, porque o processo que chamou, ele não fica bloqueado até que o outro termine? Se nós estamos numa máquina que trabalha puramente com processos, a gente pode até achar que é a mesma coisa. Tá? Mas hoje em dia, sistemas operacionais trabalham fortemente com threads. Né? Threads são linhas de execuções diferentes. Então, você pode ter dentro de um processo uma variável global A, tá? E um thread chama um RPC. Esse thread bloqueia, mas o outro continua executando. Se for importante para a execução que assim que seja alterado aqui, também seja alterado aqui, o comportamento será diferente. Tá? Então, quando nós trabalhamos com threads, o comportamento pode ser diferente. Porque enquanto na passagem por referência a alteração é instantânea, na passagem por copiar, restaurar, é somente ao final. Tá? Então, o programador tem que ter ciência desse tipo de coisa. Sob algumas condições é o mesmo efeito, mas não sobre todas, conforme já vimos. Então, qual é a ideia básica do RPC? Fazer com que a chamada de procedimento remoto pareça o máximo possível com a chamada local. Né? Então, quem chama remotamente, né, ser bastante parecido. Ou seja, a RPC deve ser transparente. O programador ele não precisa se preocupar com a diferença, ou não deve se preocupar. Então, quando um processo e uma máquina remota deve ser chamado, o que é feito? Uma versão diferente desse procedimento, denominada apêndice cliente, é colocado na biblioteca. Tá? Vamos lá. Vou tentar dar uma adiantada aqui. Vamos imaginar aqui que nós temos um procedimento A, e esse procedimento A vai chamar um procedimento B. Só que esse procedimento B ele não é local, ele é remoto. Né? O programador chama B normalmente. Então, o que é que vai existir na máquina? Vai existir aquilo que nós chamamos de apêndice. Tá? Então, A chama B, mas o que tem na máquina de A, na verdade, é um apêndice. Né? Um apêndice de cliente. A não sabe disso, chama B normalmente. Tá? Então, uma versão diferente do procedimento, denominada apêndice cliente, é colocada na biblioteca. Então, está aqui o apêndice cliente que vai ser chamado. É chamado como qualquer procedimento local. A desconhece que ele está remoto. Tá? O que o apêndice de cliente faz? Ele empacota os parâmetros, faz todo o empacotamento de tudo que é necessário e envia para o outro lado. E bloqueia. Bloqueia e fica parado esperando a resposta. Já quando a mensagem chega no servidor, o que é feito? O sistema operacional do servidor passa para o apêndice do servidor, está lá no servidor ao contrário. No servidor está o processo B que vai ser chamado. Procedimento B que vai ser chamado. E existe um apêndice aqui, que é o apêndice do A que vai chamar o B. Sempre que os dados chegam, o sistema operacional os entrega para o apêndice do servidor, que é o pedaço de código que transforma a requisição que vem pela rede em chamadas locais. Então, o apêndice do servidor, né, chama o procedimento B age como se tivesse sido chamado localmente, processa, manda a resposta para A, devolve para o outro lado o apêndice para o A. Tá? Então, o apêndice servidor desempacota os parâmetros, então chama o procedimento. Né? Quem cria os apêndices? Quem cria esse apêndice aqui e quem cria esse apêndice aqui? Esse apêndice é criado automaticamente pelo compilador do RPC. O que o programador faz? O programador ele programa A e chama B como se fosse local. E ele programa B como se fosse chamada por A localmente. Toda essa comunicação é gerada automaticamente pelo compilador. Do ponto de vista do servidor, é como se fosse chamado diretamente pelo cliente. Né? Então, do ponto de vista, né, o que aconteceu aqui? Do ponto de vista do cliente e do servidor. O procedimento A faz uma chamada para o B, ela, na verdade, é interceptada por um apêndice, esse apêndice transfere para o outro lado, chega no apêndice servidor e ele chama o B. Qual é a nossa parte com o programador? Escrever A que chama B, escrever B que é chamado por A. Todo o restante é feito automaticamente pelo sistema.
Quando a mensagem volta à máquina cliente, o sistema operacional do cliente vê que ela está endereçada ao apêndice do cliente. Então, voltando aqui, o que vai acontecer? Deixa eu aproveitar o desenho aqui. Quando B processou, B responde para o apêndice dele, via rede essa informação vai até o apêndice do cliente e o procedimento recebe normalmente. Então, sob o ponto de vista da programação, eu chamei um procedimento e obtive uma resposta, e da programação do servidor, eu programei um procedimento que é requisitado e responde. Então, facilita bastante. Quando o chamador retorna, não tem ideia que o trabalho foi realizado remotamente. Vou falar um pouquinho de passagem de parâmetros, tá? Embora já tenha dado uma adiantada há pouco tempo. Vamos imaginar, por exemplo, um procedimento remoto chamado add, que faz a adição de dois números, I e J. Bom, como ele faz para chamar? Existe uma pilha local, e ele coloca na pilha as variáveis I e J. Isso é o que o programa cliente faz, quando ele bota que K igual a adicionar IJ. Quando o programa do cliente faz isso, quando a gente com o programa faz isso, na hora que é compilado, vai gerar um código que vai empilhar os dados. Ele vai empilhar os dados e vai chamar o procedimento, que ele não sabe que está remoto. O que é feito a seguir? O apêndice monta a mensagem. Então, o apêndice do cliente monta essa mensagem, cria uma estrutura de dados, dizendo que é preciso chamar a função adicionar e dizendo quais são as variáveis dela. O apêndice, do outro lado, coloca na pilha a mesma informação que estava na pilha original, chama o procedimento localmente e o procedimento executa. Então, para efeito do chamador, eu simplesmente boto K igual a add J. E lá no servidor eu implemento a função add e J, sem me preocupar com a parte da rede. Isso passagem de parâmetro por valor. Passagem de parâmetro por referência. Bom, vimos que passagem de parâmetro por referência usa ponteiros, que são endereços de memória. Possuem significado apenas dentro do espaço de endereçamento no qual está sendo executado. Então, só tem função, só tem significado dentro da máquina chamadora. Aí vem a pergunta: como é possível fazer essa chamada de um parâmetro por referência? Resposta mais sincera: se possível, somente com a maior das dificuldades. Normalmente não se faz passagem de parâmetro por referência. Até é possível fazer, mas é preciso buscar essas informações na máquina remota e é muito ineficiente. Então, opta por não dar essa opção. Então, uma solução: proibir ponteiros e passagem de parâmetro por referência em geral, embora seja uma solução indesejável. Agora, vamos supor que a gente queira implementar isso, que eu vou passar, por exemplo, um vetor grande. Esse vetor é passado por referência. Vamos supor que esse vetor seja utilizado apenas para retornar informações. É o servidor quem vai preencher algo nele. Ele não... o que está no lado do servidor, que está no lado de chamada, essa informação que existia aqui, não interessa em nada. Só interessa que o chamador vai colocar alguma coisa ali. Então, não é necessário, nesse caso, passar nenhuma informação para o servidor. Passar nenhuma informação para quem é chamado. Já que passar essa informação vai só gerar tráfego de rede. Então, sabendo o tamanho do vetor, pode copiar o vetor para a mensagem e enviá-lo ao servidor. Quando o servidor termina, o vetor é enviado de volta. Nesse caso, a chamada por referência foi substituída pelo que a gente chama de copiar-restaurar. Então, isso que eu estava comentando antes, se os apêndices souberem se o buffer é um parâmetro de entrada ou de saída, por exemplo, o parâmetro é só de saída, uma das cópias pode ser eliminada. Não é necessário ficar passando por dois lados. Alguns sistemas tentam lidar com esse caso realmente passando o ponteiro.
Nesse caso, o ponteiro está apontando para alguma coisa em quem chama. E quem é chamado vai ter que trabalhar com o ponteiro. Então, houve uma chamada. De alguma forma, sempre que esse cara for usar o ponteiro, ele faz uma consulta no chamador para obter o valor daquela informação. Tá? É muito pouco eficiente, tem que ser usado com muito cuidado. Bom, especificação de parâmetros e geração de apêndice. Eu estou falando aqui em geral automaticamente, né? Vamos chegar num exemplo aí de como que a gente gera. Tá? Na aula propriamente dita, nós vamos ver exatamente como fazer. Mas vamos ver algum exemplinho básico aí para frente. Bom, ocultar uma chamada de procedimento requer que chamador e chamado concordem com o formato das mensagens que trocam. Né? Eu estou aqui o tempo inteiro falando o seguinte: o programador ele não precisa se preocupar com a troca de mensagens. O sistema faz isso. Mas o sistema tem que padronizar alguma coisa para troca de mensagens, senão não vai funcionar. Também é necessário que cliente e servidor concordem com a representação de dados simples. A representação externa de dados. É necessário que os dois lados concordem com o formato que vai ser utilizado. Por fim, ainda precisam concordar com a troca de mensagem propriamente dita. Precisa concordar em como vai acontecer a troca de mensagem. Vai ser por TCP, vai ser por UDP. Né? Então, pode decidir por um serviço de transporte orientado à conexão. Quem já estudou rede sabe que esse cara, no caso da internet, é o TCP. Né? Ou um serviço não confiável de datagramas como o UDP. Vantagem de um e de outro é uma conversa exaustiva, longa, tá? Mas falando rapidamente. O TCP tem toda a vantagem dele corrigir automaticamente qualquer erro de transmissão. Né? Então, se os apêndices gerarem comunicação por TCP, é só enviar que o TCP cuide de todos esses detalhes. Mas é muito comum nos sistemas distribuídos pequenas trocas de informações. E o TCP exige estabelecimento de conexão, depois haver a troca de informação, depois haver o reconhecimento que a informação chegou bem, e depois haver o encerramento da conexão. Para pequenas unidades trocadas, o TCP ele pode ser bastante ineficiente. Então, vários sistemas preferem utilizar o UDP e ter o ônus de ter que administrar essa confiabilidade. Então, no caso de datagramas não confiáveis, que é o caso do UDP, cliente e servidor implementam um esquema de controle de erro como parte do protocolo da RPC. Mas volto a falar, isso é problema do compilador RPC. Nós, como programadores, não nos preocupamos com isso. Na prática, existem diversas variantes, né? Existem diversas formas de fazer e várias opções. Bom, interfaces costumam ser especificadas por meio de uma linguagem de definição de interface. Nós vamos ver essa linguagem para RPC e vamos ver isso também para RMI. Basicamente, o que essa linguagem faz para RPC? É uma linguagem bastante simples. A gente vai dizer quais são as nossas funções. Por exemplo, vou definir isso aqui, ó, int soma, int i, int j. Né? Isso aqui é a definição da minha linguagem. Isso é o que eu defino para fazer RPC. Eu passo isso por um compilador. Claro que vai ter mais informação aqui, mas depois nós vamos ver, mas são informações simples. Quando eu passo isso pelo compilador, o compilador me gera o código do cliente e o código do servidor. É claro que o código do cliente que ele vai gerar tem toda a parte de comunicação com o servidor. O que eu, como programador, vou ter que fazer agora? Baseado nisso aqui, que foi gerado automaticamente a partir dessas definições, eu vou ter no servidor uma função chamada soma, que está vazia. E eu vou agora implementar a função soma no servidor. E no cliente, eu tenho o meu programa principal, que em algum ponto chama a função soma. Eu vou simplesmente escrever um programa chamando a função soma. Todo o restante, todo o arcabouço de comunicação, o RPC vai fazer para mim. Então, o importante é
que todo sistema, seja RPC, seja RMI, seja Corba, tá? Existe uma linguagem de definição de interface, né? Interface Definition Language, IDL. Então, já falei aqui, né? A IDL é compilada para gerar um apêndice de cliente e um apêndice de servidor. Então, a gente não programa os apêndices. Ela é compilada e gerada a partir da IDL. Isso simplifica consideravelmente as aplicações. Tá? Eu não me preocupo, eu não escrevo nada com relação ao código para troca de informações. Então, sistemas de middleware baseado em RPC fornecem uma IDL. Vamos ver aqui a parte, então, de RPC assíncrona. Antes da gente ver os nossos exemplos aqui. Tá? Bom, um cliente chama um procedimento remoto. Tá? O cliente bloqueia até que a resposta seja retornada. Tá? Esse é o padrão do RPC. O comportamento ele é desnecessário quando não há nenhum resultado a retornar. Né? Vamos supor que o cliente apenas peça para o servidor guardar uma informação, gravar alguma informação no banco de dados. Ele pede essa gravação vai acontecer. O cliente não precisa ficar esperando a resposta. Então, ele fica esperando de forma desnecessária, né, enquanto ele poderia estar trabalhando. Então, os sistemas RPC podem fornecer facilidade conhecida como RPC assíncrona, pela qual um cliente continua imediatamente após emitir uma requisição. Né? Então, existem alguns sistemas RPC que permitem RPC assíncrona. Tá? Não é o caso do nosso exemplo que nós vamos estudar. Então, com RPCs assíncrona, o servidor envia imediatamente uma resposta de volta ao cliente no momento em que é recebido. Depois disso, chama o procedimento remoto. Né? O cliente continua sem bloqueio, então logo tem reconhecimento do servidor. Né? Então, na RPC tradicional, o cliente vem executando, chama o servidor executa e só depois o cliente continua. Na RPC assíncrona, o cliente chama o servidor, quando a informação chega no servidor, já libera o cliente já pode executar, enquanto o servidor também faz o processamento. Com isso, ganha esse tempo. A RPC assíncrona, tá? A gente pode complicar um pouquinho mais ela, mas ela pode também ser útil, tá? Quando a resposta vai ser retornada, mas o cliente ainda não está preparado para esperar por ela. Por exemplo, um cliente ele precisa pedir para um servidor resolver para ele um nome. Ou seja, um cliente ele vai precisar falar com uma outra máquina. Então, tem um cliente aqui, ele precisa falar com uma outra máquina que ele não sabe ainda onde está. E existe um servidor que resolve isso para ele, né? No caso, servidor DNS. O cliente ele sabe que ele vai precisar falar com esse outro cliente aqui. O que ele faz? Ele pede para o servidor resolver isso para ele. Enquanto o servidor está resolvendo, ele está fazendo outro processamento qualquer. Está processando o dado que ele precisa enviar para outro cliente. Mais tarde, quando ele realmente precisar desse endereço, é que ele vai receber de volta do servidor essa informação e ele já pode comunicar logo com o cliente. Então, ele faz uma chamada anterior e vai fazendo o seu processamento para ganhar tempo. Isso é uma utilidade para RPC assíncrona. Quando nós temos isso, em que ele chama o servidor, continua executando e só mais tarde recebe, a gente costuma chamar de RPC assíncrona deferida. Tá? Porque normalmente na RPC assíncrona o cliente envia, depois segue e não quer mais saber. Aqui não, aqui é um exemplo de que ele envia informação, mas ele vai usar a informação que vai retornar somente mais à frente. Nós chamamos então de RPC assíncrona deferida. Tá. Existem ainda variantes, tá? Na qual o cliente continua executando imediatamente após enviar a requisição ao servidor. Foi aquele primeiro caso que nós vimos que assim que ele envia para o middleware já libera ele. Nesse caso, a gente chama de RPC de uma via, tá? Já que ele envia, esquece todo o restante. Tá? O problema é que quando a confiabilidade não é garantida, quando não existe um protocolo que tem como garantir a entrega, o cliente não pode saber se a requisição chegou ou não. Vamos ver aqui um exemplo, então, completo agora.
tá? De uma IDL, uma linguagem de definição de interface. Isso aqui é a IDL do SAN-RPC, que nós vamos utilizar. Aqui é o programa normal. Tá? Aqui é um programa local. Então, aqui, o que faz um programa de soma? Nós temos duas funções. Nós temos uma função chamada soma e uma função chamada subtrai. Tá? Nós temos um programa principal. Esse programa principal ele pede o primeiro valor, lê o primeiro valor, pede o segundo valor, lê o segundo valor e ele faz duas chamadas de procedimento. Chama o procedimento soma e chama o procedimento subtrai. Estão definidos aqui em cima. Quem tem dificuldade em entender esse código em linguagem C, não? Se alguém tiver, fala aí. Eu posso entrar em mais detalhe. Então, beleza. Vamos continuar aí. Então, está claro aqui, né? Uma função main. Essa função main, nós vamos criar como sendo o cliente. Tá? Então, eu vou criar um sistema onde isso aqui é o cliente e essas duas funções estão no servidor. Então, para fazer isso, a função soma e a função subtrai vai ser implementada no servidor. E quando o cliente precisar chamar soma, ele vai chamar lá no servidor. Né? A programação vai continuar a mesma. Tá? A diferença é que aqui eu tinha um código em linguagem C só. Aqui eu vou ter dois programas. Esse aqui será o programa do servidor e esse aqui de baixo será o programa cliente. Agora, eu preciso de alguém para fazer a comunicação entre cliente e servidor. Tá? Alguém vai ter que me gerar os apêndices, que no caso da RPC se chama stubs, tá? Vai ter que gerar os apêndices para que possa promover essa comunicação. Como esse apêndice é gerado? Deixa eu voltar aqui rapidinho. Uma modificação vai ter que ser necessária. Tá? Aqui eu tenho dois parâmetros. Eu tenho os parâmetros que vão ser somados, A e B. Tá? RPC só aceita a passagem de um parâmetro. Então, eu vou definir uma estrutura, e essa estrutura vai conter A e B, os dois do tipo double. Tá? Então, está aqui. O SAN-RPC, a linguagem, a IDL dela, o arquivo tem a extensão .x. E qual é o conteúdo desse arquivo .x? Eu tenho uma struct operandos, uma struct comum, tá? Todo mundo deve saber isso aqui sem dificuldade, né? E essa struct ela tem dois campos, A e B. Isso aqui é uma hierarquia padrão, onde eu boto program, o nome do programa, version, o nome da versão, tá? Isso aqui é um nome, não um número, tá? E dentro dele eu defino as duas funções. A função soma, que é do tipo double, e ela recebe como parâmetro operandos, que é essa estrutura. Da mesma forma, a função subtrai, que é do tipo double, e recebe como parâmetro operandos. Vou explicar isso aqui rapidinho, mas vai fazer mais sentido quando eu explicar nos exemplos que a gente vai fazendo. Essas funções elas precisam ter números diferentes. Eles poderiam ser gerados automaticamente, mas não são. Então, eu tenho que dizer aqui que a função soma é a função número 1, que a função subtrai é a função número 2. Identifica as funções. Né? Versão é 1. É a primeira versão que eu estou fazendo. Tá? Eu posso ter várias versões diferentes do RPC, meu sistema mantém todas elas. Né? E o nome do programa, calcula, é o número 23. Esse número aqui é importante, ele tem que ser o único no sistema. Eu não posso ter dois programas com o mesmo número, porque esse número aqui vai identificar de forma única o servidor que vai ser chamado. Tendo montado essa estrutura, eu executo o seguinte comando, rpcgen-a calcula.x. Tá? Esse arquivo aqui se chama calcula.x. Quando eu faço isso aqui, todo o código de comunicação é gerado automaticamente. Tá? Todo o código de comunicação ele é gerado automaticamente. E eu me preocupo em implementar apenas, né, esses códigos que tinha aqui antes.
o cliente e o servidor, utilizando toda a comunicação que foi gerada. A gente vai fazer isso em laboratório, vai ficar bem mais claro, só para já começar a dar uma noção do que vai ser feito. Bom, invocação a método remoto. Isso aqui, o RPC, nós vamos trabalhar, RPC é chamada de procedimentos, é para linguagens procedurais. Tá? Nós vamos ver exemplos em linguagem C. Tá? Já a invocação a método remoto é para objetos. Tá? É RMI. Nós vamos utilizar em laboratório, vamos ver algum código em Java. O código Java que a gente vai ver vai ser extremamente simples, até quem não conhece Java não vai ter dificuldade. Tá? E aí, na hora de implementar o trabalho, vocês podem escolher se querem fazer C ou Java, ou se quiser fazer uma outra aí, fica à vontade de descobrir um outro método. Tá? Então, invocação a método remoto, conhecido como RMI, Remote Method Invocation, é semelhante a RPC. Tá? A diferença é que RPC é voltada para procedimentos distribuídos. Já o RMI é voltado para objetos distribuídos. Né? Em programa Java, sabe que programação orientada a objetos, nós vamos trabalhar com programação de objetos, e nós vamos chamar um objeto que está em outro computador, em outro local. Tá? Um objeto chamador pode invocar um objeto remoto com os detalhes subjacentes ficando ocultos para o usuário. Então, tal qual RPC. Eu chamo um objeto que está em outra máquina e eu não me preocupo com a parte da rede subjacente. Eu não me preocupo com a comunicação em rede. As características comuns entre RMI e RPC. Ambas suportam programação com interfaces. Tá? A interface no RPC é aquela interface do arquivo .x. No RMI é a própria interface Java. Tá? Sempre que nós tivermos um objeto remoto, nós vamos precisar definir a interface desse objeto. Isso que vai ser usado para troca de informações. Normalmente, ambas são construídas sob protocolo de requisição-resposta, ou seja, não tem passagem de parâmetro por referência. Ambas oferecem nível de transparência semelhante. Bom, a diferença leva a maior expressividade na programação de aplicações e serviços distribuídos complexos. Tá? Quando a gente tem um serviço distribuído mais complexo, realmente fica muito mais fácil utilizar RMI. Porque RMI já traz embutida a questão de que os objetos eles estão totalmente encapsulados, cada objeto tem seus métodos, cada objeto tem suas variáveis definidas internamente a ele. Né? Então, não é necessário ficar trocando muita informação entre máquinas. Né? Então, a questão de objetos facilita bastante esse aspecto. Sem contar que, como os objetos eles são, a princípio, independentes, né? Claro que um objeto pode depender de chamar outros objetos, mas como eles são autocontidos, fica mais fácil a distribuição, imaginar o que será distribuído. Bom, o programador pode usar todo o poder da programação orientada a objetos no desenvolvimento de software de sistemas distribuídos, o que eu tentei explicar aqui, né? Já que os próprios objetos segmentam a aplicação, essa aplicação segmentada a objetos, você pode colocar cada objeto numa máquina diferente e promover a comunicação entre elas. Todos os objetos têm referências exclusivas e tais referências também podem ser passadas como parâmetros. Ou seja, objetos podem chamar outros objetos com parâmetros, inclusive passar outros objetos com os parâmetros. Passar referência é particularmente atraente se o parâmetro for grande ou complexo. Então, basicamente, é o seguinte, né? Num sistema distribuído orientado a objetos, como objetos são referências, se eu tenho, por exemplo, um objeto com 3 sistemas diferentes, 3 máquinas diferentes. Essa máquina aqui está como cliente e essa aqui está como servidor. Ele vai solicitar que uma ação seja feita em cima de um objeto remoto que está numa terceira localização. Tá? Um objeto remoto numa terceira localização. O que ele passa para o servidor é apenas a referência ao objeto. Ele não passa o objeto, ele não passa os métodos, não passa o variável, não passa nada. Então, ele simplesmente avisa o servidor que ele quer que seja trabalhado aquele objeto que está remotamente. E o servidor pode acessar remotamente. Né? Isso economiza muito em termos de passagens de parâmetros. Né? Então,
passar referência é particularmente atraente se o parâmetro for grande ou complexo, né? Se esse objeto for muito grande, o cliente só está passando uma referência para o objeto, ele só está dizendo quem é o objeto. Né? No lado remoto, receber uma referência ao objeto permite ele acessar o objeto usando a invocação a método remoto, em vez de transmitir o valor do objeto pela rede. Né? Então, simplesmente acessa remotamente, passa, informa qual é o objeto e não há necessidade de passar mais nada. Questão de projeto para RMI. Bom, um objeto se comunica com outros objetos invocando seus métodos, né? Acho que vocês já devem conhecer programação orientada a objetos. Você tem um objeto A, você quer interagir com o objeto B. Por exemplo, mudar alguma coisa em B. Né? Se B tem uma variável aqui, ou tem um vetor, se ele tem qualquer coisa que A pretende mudar o estado de B, o objeto A ele não invade os dados do objeto B, ou pelo menos não deveria invadir, né? Não deveria ser programado assim, para que A possa manipular diretamente os valores de B. O que A faz? A chama um método. O que é um método? Existe uma função em B, e essa função é quem vai manipular esses dados. Então, o que A faz é simplesmente invocar um método em B. E esse método é quem vai manipular os dados em B. Então, fica muito mais fácil, muito mais eficiente trabalhar com objetos, porque você simplesmente referencia métodos e são esses métodos quem trabalham efetivamente os dados. Os dados de um objeto devem ser acessíveis somente por intermédio de seus métodos, né? Ou seja, foi o que eu acabei de falar aqui. Um método de A não deve modificar dados em B. Se A precisa modificar dados em B, A invoca um método de B. Isso aqui nos permite, então, instanciar objetos em máquinas diferentes e permitir a comunicação entre eles, já que os objetos não guardam informações de outros objetos, apenas chamam seus métodos. Alguns conceitos aqui. Referência de objeto. Objetos podem ser acessados por meio de referência de objeto. Em Java, uma variável que parece conter um objeto, na verdade, contém uma referência a esse objeto. Sempre que eu instancio um objeto numa variável, mesmo que dentro de outro objeto, tá? Eu instancio um objeto. Eu tenho aqui um sistema e eu vou instanciar um objeto e vou atribuir uma variável, a variável A. A igual, vou instanciar um objeto, né? New, cria um novo objeto. Às vezes a gente até imagina que nós temos que A é um objeto, mas na verdade A não é um objeto. A é apenas uma referência para um objeto. A função new ela vai criar um objeto num outro local. Esse objeto ele vai ter uma série de dados internos a ele. E A é simplesmente um ponteiro para isso. Isso é muito bom para a chamada de método remoto. E quando eu passo um objeto em um parâmetro, eu não estou passando aquilo tudo, aquela informação enorme. Só estou passando uma referência para aquilo. Tá? Então, para invocar um método objeto, são fornecidos a referência do objeto e o nome do método. Então, se eu quero executar um método de A, eu falo, executa o método de A. Se esse A está instanciado em outro lugar, terá lá a execução. As referências de objetos são valores de primeira classe, né? Significando que eles podem conter, por exemplo, ser atributos a variáveis passados como argumentos e retornados como resultados de métodos. Bom, está falando aqui é que, chamando métodos remotamente, eu posso passar objetos como parâmetros, será executado remotamente. Essa execução remota, ela pode gerar um objeto, ela gera um objeto, né? Vamos supor que gera um objeto aqui. Então, gera um outro objeto aqui, vou chamar de X. Esse objeto X que foi gerado com a execução, ele será retornado ao procedimento chamador. Desculpa, ao objeto chamador. Porém, não importa o tamanho que X tenha, o que retorna é apenas uma referência para ele. Esse objeto que foi gerado remotamente, ele continua existindo remotamente. Então, podem ser passados como argumentos e retornados como resultados de métodos.
Posso passar objetos inteiros e receber de volta objetos inteiros. Interface. Às vezes, quando a gente aprende a programar Java, a gente não liga muito para a característica das interfaces, né? Aqui no RMI fica bastante clara a necessidade das interfaces, né? Então, mesmo aqueles que não estão muito familiarizados com as interfaces, vai ser até um ganho quando a gente estudar o RMI. E vão ver nitidamente, vão ver claramente quando uma interface é necessária e como a gente utiliza essa interface, né? Basicamente, o que é a interface? A interface ela só fornece a definição de um conjunto de métodos, sem especificar a sua implementação, né? Então, quando eu defino a interface de um objeto, eu defino somente os métodos desse objeto. Isso vai ser importante para RMI. Porque se eu tenho no chamado, né, lá no objeto remoto, eu tenho uma série de métodos que podem ser chamados. Alguns desses métodos podem ser invocados remotamente. Se eu defino uma interface para esse objeto, quando o chamador vai chamar esse objeto, ele só precisa conhecer os métodos que ele vai chamar. Então, do chamado para o chamador, a única coisa que é necessário passar é justamente a interface. Então, quando vamos definir RMI para que métodos sejam chamados remotamente, nós vamos precisar definir interfaces de objeto, explicitamente. E essa interface que vai permear todo o sistema distribuído para permitir a comunicação, né? E todos os apêndices vão ser gerados a partir dessa interface. Uma vez definida a interface, o apêndice de comunicação é gerado automaticamente, tá? A interface também define os tipos que podem ser usados para declarar o tipo de variáveis ou os parâmetros e valores de retorno dos métodos. A interface ela é a definição do método, né? Então, é o tipo do método, o nome do método e os parâmetros do método. Faz isso para todos os métodos, nós temos a definição da interface. Vamos fazer isso também no laboratório, vai ficar bem claro. Ações. Uma ação é iniciada por objeto sempre que invoca um método em outro objeto. Então, a chamada de um método remoto provoca uma ação. O receptor executa um método e depois retorna o controle para quem fez a invocação. A ativação de um método pode ter 3 efeitos, né, quando o método é chamado remotamente. O estado do receptor pode ser alterado, que a gente chama de servidor, no caso, né? Um novo objeto pode ser instanciado. Tá? A gente pode, numa chamada, criar novos objetos, né? E outras invocações podem acontecer a outros objetos, né? Então, nós temos objeto que invocam um objeto remoto. Essa invocação pode provocar uma série de invocações remotas, que, por sua vez, podem provocar outras invocações remotas. Tá? Coisa pode virar uma árvore de chamadas. Uma invocação pode levar a mais invocações, sendo um encadeamento de invocações. Cada uma tem seu próprio retorno. Exceções. Tá? Quem programa Java sabe como é problemática a programação de determinadas funções e nós precisamos gerar exceções. Agora nós estamos trabalhando com objetos remotos. E essas chamadas de objeto remoto podem gerar exceções lá no servidor. E essas exceções que são geradas no servidor, elas têm que chegar no cliente, para o cliente saber que ocorreu uma exceção. Tá? Então, o RMI ele também provê um método, um meio, né, de troca de informações de exceções. Então, o programador ele pode ficar tranquilo, porque se a programação que ele faz gera uma exceção no servidor, ele fica sabendo dessa exceção. Né? Então, exceções proporcionam maneira clara de tratar condições de erro. Cada cabeçalho de método lista explicitamente como exceções e condições de erro podem se encontrar. Né? As exceções podem ser encontradas. Né? E vocês sabem também que sempre que é encontrada uma exceção, nós temos o bloco try-catch, né? Que o que a gente faz com programação? A gente faz um try,
manda executar um código. Se acontecer uma exceção, há uma captura e o código do cat é executado para tratar essa exceção. O que o RMI faz é, se aqui dentro tem uma chamada de método remoto que chama alguma coisa, que gera uma exceção não tratada do outro lado, essa exceção é retornada e a origem sabe da exceção e pode manipular a exceção. Tá? Então, nós não temos problemas nenhum com exceções ao trabalhar com RMI. Tudo será preservado. Coleta de lixo. Quem programa Java também deve saber que Java tem a chamada Garbage Collection. Né? Você, por exemplo, você pode alocar um ponteiro e quando você... Java não tem ponteiro. Ponteiro seria C++, desculpa o exemplo aí. Mas você pode, por exemplo, alocar um objeto, né? Criar um objeto que você vai utilizar, e esse objeto você não vai mais utilizá-lo e você esquece de liberar esse objeto e desalocar. O próprio interpretador Java ele consegue perceber os objetos que não serão mais utilizados, eles são desalocados automaticamente. Né? Toda essa memória que seria perdida, ela é recuperada. Né? Isso é chamada de coleta de lixo. O RMI estende essa coleta de lixo e ele toma conta da coleta de lixo distribuída. Tá? Então, objetos remotos, objetos que estão num sistema distribuído, que não serão mais utilizados, o RMI consegue identificar e consegue excluir automaticamente esses objetos. Tá? Então, existe a chamada coleta de lixo distribuída. Tá? Também é mantido no Java o esquema de coleta de lixo. Então, o estado de objeto consiste o quê? Nos valores de suas variáveis de instância. Né? As variáveis do objeto vão definir o seu estado. Né? Já o estado de um programa é dividido em partes separadas, cada um associado a um objeto. Né? Ou seja, um sistema que utiliza vários objetos, o estado do sistema é o estado de cada objeto. A distribuição física em diferentes processos ou diferentes computadores, né, é uma extensão natural. Né? Então, se nós temos um sistema que nós criamos vários objetos e promovemos a comunicação desse objeto por RMI, nós estamos construindo um sistema distribuído, né, utilizando todos os benefícios de uma linguagem orientada a objetos, como coleta de lixo, como tratamento de exceções, e podemos colocar cada objeto em uma máquina diferente e trabalhar como se fosse tudo local. Né? Trabalhar como se fosse tudo local em nível de programação, mas obtendo os benefícios de se ter uma execução distribuída. Tá? Sistemas de objetos distribuídos podem adotar, e normalmente é o que a gente faz, a arquitetura cliente-servidor. Fica mais fácil de desenvolver sistemas. Né? Embora trabalhe sem problema nenhum com sistemas peer-to-peer. Na arquitetura cliente-servidor, os objetos são gerenciados pelos servidores e seus clientes se invocam o método utilizando a invocação a método remoto. Ou seja, todos aqueles objetos que representam um servidor são colocados na máquina servidora e os clientes fazem a chamada. Na RMI, a requisição de um cliente é enviada uma mensagem para o servidor que gerencia o objeto. Então, exatamente como na RPC. Quando ocorre uma chamada de um objeto local, essa chamada vai para o servidor e o objeto é posto em execução no servidor. Tá? A invocação é realizada pela execução do método no objeto no servidor e o resultado é retornado para o cliente. Então, requisição, resposta. Para permitir o encadeamento de invocações, objetos nos servidores podem se tornar clientes de outros objetos. Né? Então, esse aqui é cliente, chamou o servidor. Agora, esse servidor pode ser cliente de outro objeto, que é servidor desse. Também pode ser cliente de um outro, que é servidor daquele. Então, vem a resposta e vai a resposta. Né? Sendo que cada servidor pode chamar vários outros servidores. Tem aqui uma figura importante para entender um conceito de invocação remota, que é o seguinte. Né? Cada processo contém um conjunto de objetos, alguns dos quais podem receber invocações remotas e locais. Esse aqui, ó, em cinza, é uma máquina, um computador. Isso aqui, outra máquina, outro computador. Nesse computador da esquerda, nós temos um processo. Esse processo contém o objeto A. No computador da direita, nós temos dois processos. O processo à esquerda, que contém
os objetos B, C, D, E, e um outro processo que contém um objeto F. Tá? As invocações a métodos entre objetos em diferentes processos, seja no mesmo computador ou não, são conhecidas como invocação a método remoto. Ou seja, olha aqui, ó. Estou num computador, objeto A, invocando um método no objeto B. Está invocando em outra máquina. É uma invocação remota. Aqui, eu estou na mesma máquina, tenho dois processos diferentes. O objeto E invocando remotamente o método de F. São processos diferentes na mesma máquina. Então, embora esteja na mesma máquina, são processos diferentes. Como são processos diferentes, é uma invocação remota. Tá? Então, o que define a invocação ser remota ou não, não é estar em outra máquina, mas estar em outro processo. Se eu chamo um objeto em outro processo, é uma invocação remota. É claro que se eu chamo em outra máquina, obviamente eu estou chamando em outro processo. Né? Então, em outra máquina, sempre é invocação remota. Mas numa mesma máquina, pode ser local ou remota. No caso aqui da mesma máquina, como está tudo no mesmo processo, B chama C, C chama E, D chama B, tudo isso é invocação local. Já entre processos, invocação remota. Então, objetos podem receber invocações remotas e são conhecidos como objetos remotos. Tá? Então, se ele pode receber uma invocação remota, ele é conhecido como objeto remoto. Todos os objetos podem receber invocações locais de outros objetos que contêm referência a eles. Vou voltar aqui. O B, por exemplo, ele recebe invocação remota de A e invocação local de D. Na verdade, para um objeto não faz diferença nenhuma se invocação remota ou local. Isso é problema do RMI, gerenciar isso. Para o objeto, ele está sendo chamado. Ele não quer saber se é local ou remoto. Referência de objeto remoto. Outros objetos podem invocar os métodos de objeto remoto se tiverem acesso à referência de objeto remoto. Ou seja, a sua interface remota. Sempre que um objeto tiver acesso à interface remota, ele pode acessar um objeto remoto. Então está aqui, interface remota. Todo objeto remoto tem uma interface remota, especificando quais métodos podem ser invocados de forma remota. Referência de objeto remoto. Então, a noção de referência de objeto é estendida para permitir que qualquer objeto possa receber uma RMI tem referência de objeto remoto. Né? Ou seja, para trabalhar com RMI, o objeto precisa ter a definição de uma interface remota para que ele possa ser acessado. Né? Interface remota. Objetos em outros processos só podem invocar métodos pertencentes à interface remota. Se o método não estiver na interface remota, não pode ser acessado. Objetos locais podem invocar métodos na interface remota, assim como outros métodos implementados. Tá? Então, a interface remota também serve como local. Interfaces remotas não têm construtores. Tá? Uma regra de RMI. Para fechar aqui a parte de hoje, o sistema Corba fornece uma linguagem de definição IDL que é usada para definir as interfaces remotas. Tá? Então, o Corba contém a sua IDL. Né? As classes de objetos remotos, programas clientes, podem ser implementadas em qualquer linguagem. Por exemplo, o Corba fala C++, Java, Python e vários outros. Né? Clientes Corba não precisam usar a mesma linguagem que o objeto remoto para invocar seus métodos. Né? Nós vamos trabalhar aqui em laboratório com Java RMI. Então, nós vamos trabalhar com a mesma linguagem, Java. Se nós estivéssemos utilizando Corba, nós poderíamos permitir a comunicação entre qualquer tipo de linguagem. Bom, semana que vem, a gente vai continuar vendo a parte de comunicação orientada à mensagem, e aí a gente já vai ter como começar o nosso laboratório. Tá? Então, a gente vai fazer o laboratório aqui, eu vou mostrar para vocês os sistemas funcionando com RPC, sistemas funcionando com RMI. Antes disso, nós vamos ver o funcionamento de troca de mensagens.
Só para ver como troca de mensagens é bem mais complexo do que utilizar RPC e RMI. Tá? Então, a gente começa por troca de mensagem, vai para RPC, depois vai para RMI. Alguém tem alguma dúvida sobre a aula de hoje, sobre qualquer outro assunto? Deixa aqui Então, deixa eu fazer aqui a chamada automática. Tirar a lista de presença aqui. Perfeito. Professor, boa noite. Boa noite. O Luiz está falando aqui. É meu primeiro dia de aula hoje, né? Tive uns contratempos aí. Eu queria saber, porque eu entrei com meu e-mail pessoal. Tem algum problema para chamada? Não, o nome tá claro no e-mail ou não? Só meu sobrenome no meu e-mail. Tá, só fala o nome e o e-mail que eu vou anotar aqui para que eu tá indo. Tá, eu vou ajustar essa questão do e-mail da uva aí. Tá. Mas qual é o seu e-mail? É Costa e Silva 93. Costa e Silva. O nome é? Luiz Alberto Costa e Silva. Luiz Alberto Costa e Silva. Então, eu já deixo anotado. Aí, quando eu tenho um esquema aqui, aí não vai ter problema, não. Tá ótimo. Vou procurar ajustar essa questão aí do e-mail da faculdade. Ok. Eu já puxo a chamada automática, é bem mais fácil. Perfeito. Mais alguém? Falou alguma coisa? Alguma dúvida? Bom, então, nosso tempo até terminou, mas eu vou encerrar aqui a gravação, mas vou continuar um tempinho aqui para se alguém quiser falar alguma coisa ainda. Tá? Parando aqui a gravação.